E vamos com mais um videocast do Breast Saving Group, o videocast de quem faz oncoplastia mamária. Hoje eu, Maria Najimi, junto com a doutora Gláucia. Tudo bem, doutora Gláucia? Vamos falar sobre um tema que todo mundo acha que sabe tudo ou não sabe nada sobre, mas todo mundo tem uma rotina com isso, não é, Gláucia? Pois é, justamente toda cirurgia que a gente usa implante tem sempre aquele líquidozinho que o pessoal gosta de colocar, né, no implante, e toda uma rotina de como colocar, de evitar, para evitar a formação do biofilme, para diminuir a possibilidade de infecção, para prevenir contratura capsular, né? E eu falo isso, todo mundo gosta, porque na verdade eu vou ser um pouquinho advogada do diabo aqui, sabe, Najime? Porque na verdade eu não lavo minhas próteses, né? Então, assim, eu acho que a gente tem. É um tema muito importante, mas ao mesmo tempo, quando você vai olhar a literatura, a gente não tem nada de alto poder científico, né? Nenhum estudo randomizado, prospectivo, que a gente consiga esclarecer essas dúvidas. E a gente vai falar aqui nesse artigo hoje sobre qual a melhor forma, a melhor rotina para você fazer a lavagem da prótese, mas na verdade antes disso, eu vou lançar um questionamento. Será que realmente é necessário você lavar a prótese? A gente tem poucos estudos na literatura que falam em relação a isso, a gente tem poucos estudos robustos, né? E que possam dar uma segurança estatística da gente de que realmente você lavar a prótese é melhor do que não lavar, né? Algumas questões são levantadas relacionadas a isso, por exemplo, a prótese teoricamente vem estéril, a mama não é totalmente estéril, né? Então, assim, existe a possibilidade de você lavar somente a loja, mas de qualquer forma você não consegue abranger de onde vem a maioria das bactérias, que geralmente são dos ductos. Então, é tudo muito controverso e a gente tem poucos estudos que realmente possam dizer de uma forma estatisticamente significante, primeiro, se é importante lavar ou não lavar, né? Se essa lavagem realmente é só uma coisa da nossa consciência ou se faz diferença de verdade, né? Eu sei que muitos realmente lavam. Eu, na minha prática clínica, não lavo, mas também talvez tenha não tem nada que mostre para a gente se a diferença da prótese, né? Se você usar funil, tudo isso são muitas coisas que são levantadas na literatura, mas a maioria dos estudos são bem retrospectivos, e realmente eu sou um pouquinho com relação. Estética. Estética. É. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui para discutir esse artigo porque eu achei interessante, porque eu quero aprender um pouquinho mais sobre tudo que eu não sei. O que ela acha? Para escolher com qual solução você vai resolver começar a benzer suas próteses, não é assim, doutora Glaucia? Porque, na verdade, eu acho que é um pouco a rotina. A gente pega a rotina da onde a gente aprendeu, da onde a gente começou a fazer a cirurgia, quem ensinou, e aí a gente vai pegando assim rotinas variadas e no final a gente usa para nossa prática pessoal. Na Eu, eu verdade, faço. nós temos dentro do nosso serviço aqui, do Aldonora Bélica, nosso Hospital do Câncer, o residente ele fica meio perdido. No início ele fica meio perdido, porque realmente nós temos staffs que lavam a prótese rotineiramente, tem staffs que não lavam a prótese, tem staff que lava com antibiótico, tem lá staff que lava com polvidina e tem os staffs que não lavam, né? Então, realmente, isso é uma coisa muito de escola, né? Da minha escola, que foi quase que autodidata, eu não tenho costume de lavar a prótese. Quem sabe eu consiga mudar essa minha rotina. Então, nas discussões diárias do grupo, a gente tem várias condutas diferentes também. A gente costuma discutir os casos do nosso grupo, né? A gente tem um grupo que a gente discute. Acho que dos outros também tem vários grupos que a gente faz parte. E, querendo ou não, essa rotina ela é aprendida, perpetuada, e as pessoas não têm efetivamente uma rotina padrão, um guideline sobre. E hoje a gente vai falar sobre esse estudo que foi de um serviço de cirurgia plástica americano da Universidade de Rochester, Nova York. E é um estudo de revisão sistemática, onde eles procuraram, na verdade, estudos que tivessem informações sobre os germes mais comuns associados a cirurgias com implantes e abordassem eficácia de várias soluções utilizadas para irrigação dessa cavidade ou da prótese que ia ser inserida. É uma miscelânea grande de artigos que foram, né, inicialmente vistos e aí eles tentaram separar nesse sentido os artigos para fazer essa meta-análise, que é o que a gente vai discutir hoje. Isso mesmo. Os implantes eles já são utilizados, né, para cirurgias estéticas e reconstrutoras em diversos cenários, né? E esse estudo ele traz o número de 304 mil cirurgias com implantes com fins estéticos, né? E 157 mil cirurgias com implantes para reconstruções.
e esses dados são de 2023, e os dados de 2024, eles trazem um número maior, mostrando a importância dessas medidas, um número maior de uso de implante. A gente sabe que o uso de implante é algo que é o tempo todo crescente, né? E realmente ele mostra a importância de você entender medidas e tomar medidas para impedir que essas intercorrências, tanto de infecção quanto de contratura capsular, que são as duas questões que vão ser discutidas aqui, né? E que a gente é o nosso calcanhar de Aquiles para quem trabalha com implante, né? É assim, todo mundo, o que a gente vê, né, não necessariamente você, porque você a gente sabe que a gente não utiliza, mas todo mundo acaba utilizando alguma coisa, alguma solução diretamente na prótese, ainda na caixa, assim que você abre, né. Tem algumas outras questões que a gente acaba aprendendo também, desligar o ar-condicionado, lavar a luva para tirar talco, tem várias coisas que a gente acaba montando toda essa lógica e essa rotina, mas a gente utiliza essa solução diretamente na caixa, assim que ela é aberta, e também para irrigar a cavidade. Mas esse protocolo ideal, no final das contas, ele não existe. A composição desse líquido quantitativo, a solução, qual é a concentração de cada, por exemplo, a solução que é de antibiótico, qual é a concentração? É uma ampola? É 2? São 5? Isso aí não vem. E assim, a gente acaba pegando isso de alguma forma com alguns colegas e a relação desses fatores é muito importante e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E esse estudo também ele levanta com relação à questão dos próprios agentes microbianos, né, Najim? Então, por que que a gente não poderia saber quais são as bactérias, né, mais prevalentes relacionadas aos casos de infecção com prótese, né? Isso é importante. E que com essa informação a gente possa tomar decisões mais acertadas com relação à nossa paciente, lembrando que cada hospital com certeza tem sua casuística de infecção e seus germes mais comuns. Isso é importante para a gente poder estar sabendo e interagindo com o pessoal até da CCH do hospital para entender o que você pode estar fazendo ali para melhorar aquelas taxas de infecção, né? E o foco desse estudo, que a gente vai conversar agora, é justamente saber quais são esses germes mais prevalentes nas cirurgias, né, que apresentam infecção associada ao implante, e também todo esse protocolo que eles colocam com relação à melhor solução para diminuir tanto infecção quanto contratura capsular. Agora eu vou falar um pouquinho dos números do estudo, né, esse estudo avaliou estudos relacionados a esse tema dos últimos 30 anos, contendo alguns temas como breast prótese, mamoplastia, né, anti-infected agents, meu inglês não é muito bom, gente, perdão, breast reconstruction, dentre outros temas e que a gente utiliza, né, para poder estar procurando artigos que estejam relacionados ao tema. Foram encontrados 808 artigos, descritos como elegíveis inicialmente para essa revisão. Eles precisavam ter a descrição das soluções utilizadas, né, e associação com infecção, então alguns artigos não foram utilizados dessa primeira análise. Os 27 papers que foram analisados foram divididos, 8 utilizando solução salina, iodopovidina ou povidona, cada pessoa fala de uma forma, 7 estudos, 5 estudos utilizando clorexidina e 12 estudos utilizando a solução de 3 antibióticos, cefazolina, bacitracina e gentamicina. E outros antibióticos em outros 9 estudos, que aí é uma miscelânea de vários. 2 com, não sei nem pronunciar, E sódio. obrigada. Um estudo com a solução de 2 antibióticos mais a povidine, que eu achei extremamente válido, achei legal isso, gostei. Inclusive 2 antibióticos com povidine eu acho que bacana. Um estudo com solução com 3 antibióticos mais povidine. Então assim, achei que é uma miscelânea grande de condutas, exatamente o que a gente vê no nosso dia a dia, meio que um estudo de vida real, só que utilizando os artigos, achei interessante. O iodopovidine, né, a clorexidina e esse oxicloroquine sódico, eles são antissépticos, né, então são mecanismos diferentes. O TAS é aquela solução com 3 antibióticos, né, que são a cefazolina, a bacitracina e a gentamicina, que eles são muito utilizados realmente no dia a dia para quem realmente lava a sua prótese, né. E o endpoint primário do estudo foi a frequência de contratura capsular, né, e a frequência de infecção associada
associada à reconstrução, né? E correlacionando com essas soluções. E a infecção foi considerada aquela infecção até 90 dias após a cirurgia, tá? Alguns outros números do estudo sobre os resultados, nós vemos que as idades das pacientes variam entre 32 e 52 anos, o índice de massa corpórea também, seria importante também na questão da infecção, de 24 a 30,8%. O uso da ADM variou nesses estudos, né, de nenhuma paciente utilizando ADM, que seria mais uma prótese associada, que é a tela, até 163 pacientes. Então, a gente tem uma variação de estudos sem prótese, sem ADM, e estudos com pacientes que utilizaram ADM. E o follow-up variou de 0,69 até 28 meses, aproximadamente. E sobre as infecções associadas à solução salina, a gente tem alguns dados. É interessante a gente falar antes, tá, Najim? Porque eles pegaram um modelo matemático onde eles elegeram o top 3 de cada dessas subdivisões, tá? Então, os valores que eu vou falar são os valores máximos desses top 3, desses estudos que foram estudados dentro dessa meta-análise, tá? Então, isso ficou bem claro. Mas, assim, para a solução salina, em termos de infecção, tá? A gente teve 7,3%, 3,7% e 10,9%. São os três maiores índices de infecção salina. A solução TAS, que é aquele triplo antibiótico, né, com 3 antibióticos, ficou 6,8%, 4% e 9,7%. Com a clorexidina, 5,2%, 2%, 8,4%. Já começa a ver um pouquinho de diminuição. E as outras soluções contendo antibióticos, 5%, 1,3%, 8,6%. E o Povidone foi o que teve menos infecção, tá? Por incrível que pareça, é um antisséptico, não era um antibiótico, né? E associadas ao implantes, com 1,3%, 0,7% e 1,9%. Esse é um dado relevante do estudo, que ele mostra justamente que para a infecção, o Povidone teve menores taxas de infecção. Considerando a infecção até 90 dias e tudo mais. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem uma explicação meio que lógica, mas já para a contratura capsular, utilizando o mesmo modelo matemático de pegar os 3 maiores índices encontrados nos estudos relacionados a cada solução, o Povidone teve as 3 taxas de contratura capsular maiores, 6,4%, 0% e 12,9%. Solução salina, 6,2%, 1,7% e 10,7%. Pouco maior. Os outros antibióticos, 3,7%, 1,1%, 6,3%. A solução com 3 antibióticos foi a que teve a menor taxa de contratura capsular, que foi 1,9%, 0% e 4,3%. Aí você já vê que reduz a contratura, que seria pela formação do biofilme. Nenhum estudo com clorexidina mostrou contratura capsular. Então, eles não avaliaram esse parâmetro nesses estudos. As infecções também, elas foram vistas, eles avaliaram quais eram os agentes, né, etiológicos associados, e foi um total de 18 agentes associados, né? Staphylococcus aureus coagulase negativo foi em 25% dos casos, Staphylococcus aureus 19,79%, Pseudomonas em 9,05%, foram os agentes mais encontrados nas pacientes. A grande maioria delas eram gram-positivos, 62,55%, e 16% gram-negativos. Isso é importante para olhar, inclusive, se isso bate com o parâmetro das infecções que você tem no hospital, ou se você tem algum padrão diferente. Isso a gente está falando, né, dos estudos que foram envolvidos. Ok, mas como que eu vou usar essa rotina de irrigação do implante de maneira mais baseada em evidência possível? Foi o que eu falei com você, bom botar os 3 antibióticos mais o Povidone, será que funciona? Porque eu evito a infecção, acendo uma vela para cada, né? Um para infecção e outro para contratura tardia. Então, a gente pode ver os germes gram-positivos os mais comuns, a irrigação, solução antisséptica mais eficaz em relação à solução antibióticas no cenário de infecção. Porém, no cenário da contratura, já seria um antibiótico mais interessante. Então, assim, a gente fica com essa questão sempre, faço tudo? Faço nada? Como você disse. Acabou que ele também, aquele estudo que é o único que mostrou, não foi um estudo assim que levou muita relevância nessa meta-análise, né? Aquele que juntou 2 antibióticos com o Povidone, enfim, né? Assim,
que a gente consegue ver nessa meta-análise é um retrato da realidade, né? Onde a gente tem uma rotina, assim, muito complexa, diferenciada, diferente de locais para locais, né? Como fazer essa irrigação, e é até muito difícil da própria meta-análise conseguir otimizar e juntar isso numa rotina única, né? Você vê que uma coisa serve para uma coisa, outra coisa serve para outra, e a gente tem a falta desses detalhes, né, Najime? Detalhes muito pequenos, desses outros cuidados que a gente tem, de trocar a luva, de ninguém pegar na prótese, né? Desligar o ar-condicionado, lavar a luva, não deixar o residente pegar. Então, assim, esses detalhezinhos, se você usou tela ou não, né? O IMC da paciente se faz diferença ou não. Então, assim, é, é uma falta de dados muito grande para a gente poder entender, né? Assim, não tem um protocolo bem estabelecido. Tem um survey americano, cirurgiões plásticos americanos, que é de 2018, que envolveu 407 membros da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, e mostrou que 61% deles utilizavam o triplo antibiótico na solução com triplo antibiótico, que é o TAS, ou TAS com betadina, ou uma solução com os dois antibióticos e betadina. Então, assim, a grande maioria deles realmente usava as soluções, né? Mas mesmo assim, não muito padronizado. Se eu for pensar que a iodopovidina pode fazer um papel bacteriostático, né, e aí deixar essas bactérias paradinhas para ela fazer lá no futuro a contratura, já o antibiótico ele mataria inicialmente, então é complicado, a gente fica sempre, com esse tipo de questão e ainda tem outra coisa, talvez uma solução não seja compatível com a outra, então talvez por isso os estudos não seja com o povidine mais a solução antibiótica, não tenha sido relevante, porque uma solução pode anular a outra e aí você atrapalha o efeito antibacteriostático da povidine e o efeito, da questão do antibiótico. Então, ainda tem todas essas questões. A gente sabe que tudo que puder ser feito para a gente benzer a cavidade, né, seja até uma reza mesmo, por acaso, porque o terror do cirurgião é infecção e contratura também é uma das complicações que realmente tira um pouquinho do nosso sono, né? O que puder ser feito reforça essa necessidade, esse estudo, de que a gente tenha estudos randomizados, prospectivos, e que possam até, a meu ver, eu gostaria de um estudo que pudesse comparar, não lavar com solução salina, lavar com solução antibiótica, lavar com... Então, assim, se tivesse uma coisa bem randomizada e que pudesse ser num local único, que você tivesse realmente um N expressivo, um estudo prospectivo. Então, a gente não tem isso na literatura, a gente tem muitos estudos retrospectivos, então realmente fica tudo muito a Deus dará. E a gente não tem como ter certeza. Até mesmo na GIM, a gente fica pensando, não tem nada lá descrito no artigo falando, você vai fazer a solução como? É tanto de soro fisiológico associado com tantas ampologistas, daquilo, aquilo outro. Tem a descrição disso bem estabelecida, então realmente fica muito solto. E como Talvez todo fique para solto, porque nos próprios estudos não está bem descrito, né? Então a meta-análise acaba sendo mais limitada, porque a gente não consegue ter isso, né? E estudo prospectivo nesse cenário também é difícil, porque você tem uma variável enorme de fatores que você não consegue, né, medir de forma adequada. E assim, todo estudo tem vieses, e esse obviamente não deixaria de ter. Como eles usaram endpoints muito bem estabelecidos, como infecção e contratura, dentre outras coisas que eles estabeleceram, as soluções, né, as padrões que eles escolheram, ficou fora disso várias outras coisas que contribuem ou atrapalham no cenário dos cuidados locais, como isso que a gente falou no começo, ar-condicionado, uso de funil, concentração das substâncias. Eu acho que o mais importante é que ele não tem são 3 antibióticos que estão na solução, mas é diluído para quanto isso? É muito diluído? É pouco diluído? É muito agressivo localmente para a prótese? Faz uma abrasão pela substância? Ou não, está muito diluído, não serve para nada, é como se fosse soro puro. Então, assim, tem várias questões. As técnicas cirúrgicas não foram abordadas. Se foi estética ou reconstrução, também não ficou subdividido, porque a gente sabe que a gente tem uma taxa maior nas reconstruções, que a gente tem um tipo de manipulação do tecido muito maior. Então, assim, o tempo cirúrgico também não foi avaliado. Então, assim, tem uma infinidade de coisas. É uma ótima ideia, inclusive, para um trabalho, fazer um survey dos nossos mastologistas, isso é sensacional. Mas, realmente, eu acho que fica muito a desejar ainda,
e só para falar, dentre outras coisas, 17 dos 27 estudos eram retrospectivos. Então, assim, a gente tem um número enorme de dados, mas que não tem tanta relevância, e quando você agrupa eles nessa meta-análise, faltam várias respostas ainda. É, a conclusão do estudo, ela reforça justamente a gravidade, né, dessas situações que a gente sabe que é ruim, né? Tanto contratura quanto infecção associada ao implante, e o autor descreve que futuros estudos são necessários de forma prospectiva, e de preferência por estabelecer rotinas adequadas e que possam minimizar o máximo de complicações que são desastrosas para qualquer profissional, né? Emitindo a minha humilde opinião de quem não lava prótese, eu também tenho uma sensação de que, como eu uso há muitos e muitos anos as próteses nanotexturizadas, eu não sei, eu tenho a sensação de que aquilo ali realmente não vai fazer tanta diferença, entendeu? Para a prótese. É claro que eu tenho todo um cuidado, é óbvio, então eu higienizo ali toda a ferida operatória, eu uso uma solução para, né? E aí eu já deixo todo o material higienizado e a me auxiliar segurando ali o farabê para poder inserir a prótese, e eu troco luva, tudo mais, não lavo a luva, não desligo o ar-condicionado, mas eu abro a prótese e ninguém manipula a prótese, ninguém faz nada, a gente fecha a loja e acabou. Então, assim, como você disse, cada um tem sua rotina. Então, eu particularmente acho que realmente ainda não me sinto convencida de que vai fazer tanta diferença, mas para quem está convencido de que vai fazer diferença lavar, tá difícil, né? Porque realmente nem isso a meta-análise não consegue dar uma conclusão para ela, né? Resumei. Se ele for pensar direitinho, se a gente for resumir, né? Povidine para evitar infecção e solução de antibiótico para evitar a contratura, mas posso botar as duas juntas? Não, uma vai anular a outra, eu vou atrapalhar o antibiótico com povidine, ou boto primeiro o povidine, depois eu seco o povidine e jogo o antibiótico, qual a concentração do antibiótico? Então, assim, fica várias perguntas ficam no ar. Eu já gosto de tudo que eu posso, eu tento, né, para evitar. Acho que a solução de soro com antibiótico costuma ser uma rotina para mim, mas, querendo ou não, eu não estou amparada em nenhum, não tem respaldo robusto científico nenhum para estar fazendo isso. Realmente é de acordo com o que a gente já tem de vivência aí das rotinas alheias e que a gente já viu nos nossos centros de aprendizado. Eu puder dar uma dica, mantenha a sua rotina. Eu acho que a gente não deve mexer no que está dando certo. Então, assim, eu não tenho uma taxa de infecção alta, né? Não tenho perdas de implante, as contraturas muitas estão relacionadas mais com questões mesmo da própria paciente e radioterapia, que eu acho que está dentro da literatura, né? A gente tem alguns dados até do nosso serviço, mas é isso, não é criticando quem faz ou quem não faz, mas se você está indo bem na sua rotina, permaneça. Se eu puder otimizar qualquer coisa no meu dia a dia, eu vou otimizar. Mas eu acho que realmente faltam dados, né, para a gente poder ter mais, ter uma padronização mesmo, né? Então, para quem está lavando, continue lavando do jeito que você está lavando, porque no final das contas a gente ainda não tem muita resposta, né? Não é isso? Eu posso finalizar, então? Pode finalizar. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem. Eu acredito que é isso. A gente conseguiu tirar da meta-análise o que realmente a meta-análise conseguiu tirar da gente, pra gente, né? Muitos estudos retrospectivos, muitas conclusões robustas, né? Isso é importante para a gente entender, porque nem sempre os estudos são tão positivos para a gente, mas eles trazem uma reflexão muito importante. Nesse caso meu, eu vou continuar sem lavar minhas fraldas por enquanto, né? Por enquanto. Estou aberta a novas coisas, né? Novos estudos. E lembrando bem, gente, eu vou finalizar esse estudo aqui, agradecer a Mariana Gim por estar comigo para a gente discutir um tema que realmente é muito importante. Essa dúvida sempre pairou na minha cabeça, de qualquer forma, mesmo não lavando, né? Vamos continuar com a dúvida, né? E lembrar que os nossos videocasts são quinzenais. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, traz pra gente que a gente vai procurar na literatura para poder discutir aqui para vocês. E a gente está lançando essa semana, né? Na verdade, amanhã vai ao ar o lançamento do nosso curso Breast Command, que é o curso que vai ser em Maceió, de 22 a 24 de outubro. Esse é um curso de lipoenxertia avançada, né? Então, esse é um curso que vai envolver
dois convidados internacionais, doutor Jean-Marc Piat, da França, doutor Vichenzo, que é cirurgião plástico lá com ele da França, vão vir, vão fazer cirurgias. A gente vai ter 2 modelos, tá, dentro do nosso curso, tanto o modelo de hands-on, que é o Advanced, o plano Advanced, vai ter o modelo de auditório para assistir as cirurgias ao vivo, e também vão ter nós, como membros do Breast Saving Group, também operando e fazendo várias técnicas de lipoenxertia para os nossos alunos, né? Então, assim, eu convido todo mundo a participar. Amanhã, fiquem de olho na nossa rede social, e a gente vai estar lançando esse curso que foi planejado com muito carinho para vocês, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Najime. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.